Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, de 34 a 40. E vocês viram que os fariseus, eles tinham ouvido Jesus e sabido que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então agora eles se reúnem para experimentar Jesus. Por que os fariseus, no caso, eles estavam se reunindo para fazer calar Jesus? Porque eles não acreditavam que Jesus era Deus. Afinal de contas, as autoridades religiosas daquele tempo, tanto os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, tinha um outro grupo chamado os herodianos, eles não acreditavam que Jesus era Deus e por isso eles estavam querendo pegar Jesus em alguma situação para prendê-lo e assim matá-lo. Que foi isso que aconteceu naquela quinta-feira, aonde o Sinédrio, que era formado por lideranças desses grupos, eles decidiram ali, através de um julgamento até que foi falso, condenar Jesus e acabaram condenando Jesus e depois enviaram para Pilatos para que Pilatos pudesse matar Jesus. Então eles estavam assim perseguindo Jesus diariamente, tentando pegar Jesus em uma situação. Então agora eles vão e fazem a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é? E Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu ser, e ao teu próximo como a ti mesmo. E eles ficam assim admirados, porque a resposta de Jesus acabou calando todos eles. Eles não conseguiam pegar Jesus, porque Jesus é Deus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E Jesus agora ele começa a revelar também para eles, porque eles acreditavam apenas no Pai, Javé. Mas eles não sabiam que existia as outras duas pessoas da Santíssima Trindade. O Filho, que é Jesus, que estava ali diante deles, e muito menos o Espírito Santo. Eles não tinham essa concepção. E Jesus vindo do céu, Jesus acaba mostrando para eles esse grande mistério da Santíssima Trindade. E eles não compreenderam isso. Mas a resposta de Jesus acabou calando-os.
Eles não tiveram resposta. Então, o maior de todos os mandamentos, Jesus resumiu a dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Mas diante, meus irmãos, do que Jesus está falando agora, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo também, e esse é o maior de todos os mandamentos. Aqui vem uma pergunta que é muito importante para nós, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Que Deus nós devemos amar? E isso é muito importante para nós católicos. E como eu estou falando para os católicos, nós precisamos distinguir bem isso. Porque quando se fala amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, quando Jesus falou isso, no caso para os fariseus, eles tinham a concepção de que eles estavam amando a Deus e o Deus verdadeiro. E realmente eles estavam amando, eles serviam e eles adoravam ao Deus verdadeiro, que era identificado como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso estava bem claro para eles. Só que nos tempos atuais, falar assim, eu amo a Deus, precisará distinguir que Deus, qual Deus está se referindo quando nós dizemos amar a Deus sobre todas as coisas. Você está entendendo? Isso para nós católicos deve ficar bem distinguido, porque quando fala amar a Deus sobre todas as coisas, então para nós católicos significa a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é um Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para que isso fique mais claro ainda, nós precisamos amar a Santíssima Trindade passando pela segunda pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, para ficar mais distinguido ainda de qualquer outro Deus que qualquer outra religião tenha. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai. Então, para irmos ao Pai, é preciso crer em Jesus Cristo. Por isso que ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, a condição para nós chegarmos ao Deus único e verdadeiro é ir por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Porque se não for assim, nós vamos começar a fazer confusão e vamos começar a adorar outros deuses e deuses criados pelo homem, criado pelos povos. Eu vou dar aqui uns exemplos para você entender. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa no Google ou aí no dicionário que você tem e você colocar assim: quem é o Deus dos indígenas? Dos indígenas, quando os colonizadores, os espanhóis, os portugueses chegaram aqui e vieram ali com os jesuítas, depois vieram os franciscanos também. Então, quem era Deus para os indígenas? Para os indígenas, Deus era Tupã. Os guaranis, né? Para os guaranis, Deus é Tupã.
Para os astecas, é um nome assim até de difícil pronúncia, né? Então, para os astecas, Deus para eles era Quetzalcoatl, não Umbanda. Quem é Deus? Né? Como é que eles se referem a Deus? Eles dizem Olorum, e depois vem os orixás. Você está entendendo? Para o islamismo é Alá, no candomblé, Olodum, e assim por diante. Vocês estão vendo que para nós católicos nós precisamos distinguir bem quem é Deus e qual é Deus que está se referindo. Então, para nós, quando nós falamos de Deus, nós estamos nos voltando para a Santíssima Trindade. O Deus, Criador de todas as coisas, que se revelou. Primeiro, ele se revelou no judaísmo, lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, nós vemos Deus se revelando para Abraão. E aí, depois que ele se revela a Abraão, ele vai se revelar para Isaac, Jacó. Aí fala da descendência que viria, e a partir dessa descendência nós iríamos ter com mais clareza quem seria Deus para nós. Aí vem Jesus, o Verbo se encarnou e habitou no meio de nós. Aí ele se mostra agora, Deus se mostra na segunda pessoa da Santíssima Trindade, na pessoa de Jesus Cristo. Lembremos que quando o anjo Gabriel falou para Nossa Senhora se ela queria ser a mãe do Salvador, a mãe de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele diz que o nome dele será Jesus. Então, Jesus agora, ele tem duas naturezas, uma natureza divina, uma natureza humana, e depois Jesus revela o Espírito Santo. Ele falou para os apóstolos que depois da sua morte ele ia ressuscitar, iria voltar para o céu, mas ele não iria nos deixar órfãos, porque ele iria enviar sobre nós, sobre os apóstolos e toda a igreja, o Espírito Santo. E aqui nós estamos agora diante do mistério da Santíssima Trindade. E Jesus deixa bem claro, para ir agora para o céu, para convivermos com Deus e o Deus verdadeiro, é preciso ir passando, crendo na pessoa de Jesus, na pessoa da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus. Até me atrapalhei aqui um pouquinho, mas acredito que ficou bem claro para você. Então, meus irmãos, diante de uma sociedade onde o paganismo está voltando com toda a força, e aí nós temos também os satanistas que estão começando a se mostrar e estão dizendo que eles adoram a Satanás. Então isso precisa ficar bem claro para nós, sabendo que diante de tudo isso, quem está por trás de toda a situação é o diabo, é a antiga serpente, porque eles não querem que nós, a antiga serpente, que é o diabo, ele não quer que nós adoremos ao Deus verdadeiro, porque ele tem ódio de Deus. E ele quer fazer de tudo para que nós nos separemos de Deus. Ele quer fazer de tudo para que nós, católicos, abandonemos o Deus verdadeiro, para irmos atrás de divindades que foram criadas pelos povos. Então, como essas divindades foram criadas pelos povos e eles não tinham a revelação do verdadeiro Deus, por isso Jesus mandou que os discípulos, que os apóstolos fossem por todo mundo e pregassem o evangelho, a boa nova, e mostrassem
e dizendo para eles: olha, aqui está o Deus verdadeiro. Você compreendeu? Isso tudo é para que nós não possamos nos confundir. Vocês viram aí recentemente, na Avenida Paulista, teve aí a marcha para Exu. Então, aquelas pessoas que ali não adoram a Jesus Cristo como Senhor, eles não têm a Santíssima Trindade como Deus, eles acreditam em Exu, então eles fizeram a marcha para Exu. Então, se eles acham que o Deus deles é Exu, é o Olorum, ou sabe lá quem, isso aí é uma questão deles. Mas para nós adoramos a Santíssima Trindade. É a Santíssima Trindade que nós somos chamados a amar de todo o coração. Ouve, Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Então, quando ali Deus se revela dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, ele está se referindo à Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são essas três pessoas. Essas três pessoas. Nós cremos em um Deus só, num único Deus, em três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a garantia de que nós estamos adorando o Deus único e verdadeiro, nós temos que passar pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendeu? Então, compreendendo, tendo essa compreensão, nós jamais iremos cair nos enganos. Porque quando um católico ele abandona a Igreja Católica e ele acaba indo para essas religiões, as religiões indígenas, se ele vai para a Umbanda, para o Candomblé, depois que ele foi batizado na Igreja Católica, ele teve todo o conhecimento, toda a ciência, toda a iluminação do Deus único e verdadeiro. Se ele acaba abandonando, é uma demonstração que falta a catequese. É um católico que não foi catequizado bem. Por isso que nos tempos de hoje há uma necessidade muito grande de nós termos o catecismo na mão, de nós estudarmos a doutrina da Igreja Católica, ali começando pelo catecismo da Igreja, lendo as Sagradas Escrituras, a vida dos santos. Aí nós vamos ter todo esse depósito da nossa fé e nós não seremos enganados por nenhuma outra religião. Você está compreendendo? Estou entendendo a necessidade hoje de nós católicos, nós bispos, os bispos, né, no caso, falarmos e ensinarmos a verdadeira doutrina. Primeiro, para que nós não abandonemos o catolicismo. Eu dei essa parada para você entender, para nós não abandonarmos o catolicismo. E aqueles que vivem nessas outras religiões, livremente, encontrando a sã doutrina, o verdadeiro ensinamento, encontrando nosso Senhor e sendo batizado, possa vir para a verdadeira religião, o cristianismo. E de modo mais específico, o catolicismo. Mas cada um deve seguir a sua religião, se assim o quiser. Mas é preciso ficar bem claro que Deus se revelou aqui
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Aqui está o cerne do porquê que nós somos católicos e porquê que nós cremos na Santíssima Trindade. Porque Deus se revelou. O Deus verdadeiro se revelou. E por isso, todos são convidados a se tornar cristãos, a se tornar católicos. Dentro desse grande mistério, o mistério da Santíssima Trindade. Senão, nós vamos nos perder, nós vamos acabar abandonando a Igreja Católica, porque eu não me dei bem com determinado sacerdote, ou com determinado bispo, porque eu não fui acolhido e assim por diante, porque depois que eu vim para essa religião aqui, eu senti paz no meu coração e tá bom. Tudo bem, a pessoa pode ir, porque todo mundo é livre, ninguém é obrigado a crer em nosso Senhor Jesus Cristo, mas deveria acreditar. Se respeita, mas deveria acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que aqueles que não são batizados, eles sejam batizados e voltem-se para nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não cremos assim porque o cristianismo, o catolicismo é uma religião muito bonitinha, não. Nós cremos porque Deus se revelou aqui, Ele se mostrou. Ele veio do céu, se encarnou no seio da Virgem Maria. Ele nos ensinou o verdadeiro caminho, mostrou-nos o caminho. Padeceu sob Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita agora diante do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos nós nos voltemos para o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.